Fala pessoal, aqui quem fala é o Ramon Bazani, eu sou engenheiro de dados e hoje aqui nesse vídeo nós vamos fazer uma análise com base na última temporada do Cristiano Ronaldo jogando pelo Manchester United. O objetivo desse vídeo é destrinchar aqui algumas informações de um dataset. A gente vai usar aqui a linguagem SQL e nós vamos construir uma tabela que posteriormente nós iremos consumir no Power BI para fazer alguns dashboards e ler algumas informações. Beleza? Segundo a matéria do Globo Esporte, o Cristiano marcou 24 gols em 39 partidas pela temporada 2021-2022, no seu retorno ao Manchester United. Beleza? Bom, eu separei aqui um dataset da Transfer Market, tá? Que está disponível lá no site do Kaggle, onde tem vários datasets que você pode estar instalando. Se você quiser usar os mesmos dados que nós iremos usar nesse vídeo, é só você baixar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, e você pode, enfim, tá usando aqui os mesmos dados que a gente vai trabalhar. Sem mais delongas, vamos ao código. Bom, eu estou aqui no PLSQL, eu estou aqui com 3 tabelas oriundas do dataset da Transfer Market, uma tabela de players, uma tabela de eventos da partida e uma tabela de partidas. Eu já separei aqui um select para a gente estar podendo estar olhando, né, em cada tabela dessa para poder construir o nosso código que vai virar uma tabela. Bom, a tabela de players, se você notar, ela tem aqui informações basicamente de dados do atleta, seja ele a última temporada que jogou, o nome completo, cidade que nasceu, país, data de nascimento, o pré-preferido para chute, posição, altura, enfim. Temos aqui alguns dados de atletas que a gente vai poder estar usando. Para esse vídeo, nós vamos separar aqui algumas informações e também escolher uma chave primária para a gente estar podendo fazer um join entre essas 3 tabelas. O objetivo desse vídeo, como eu falei, é destrinchar esses dados para a gente poder criar uma tabela. Então aqui a gente vai separar, obviamente não serão todas as colunas que a gente vai usar nesse vídeo, mas alguns dados úteis que a gente vai estar usando para poder montar a nossa tabela. Então, para começar, na tabela Players, eu vou deixar comentado aqui, ela vai ser a nossa tabela A, tá? Na ordem, a Appearances vai ser a tabela B e a Games vai ser a tabela C, para ficar mais fácil da gente montar o nosso join. Então da tabela A, eu acho interessante a gente trazer o quê? O nome completo do atleta, a coluna Name Full, que é onde traz ali o first e o last name juntos, tá? A gente trazer essa coluna. Eu já vou colocar aqui a próxima coluna. Podemos trazer a last season para poder ver o ano da temporada, para poder validar os dados. Ó, tem aqui um current club name, que é o clube atual, acho que é interessante a gente trazer também. Ele vai mostrar o último clube que o atleta participou referente àquelas partidas. E aqui vai ser o Manchester United. E mais o que? O que a gente vai poder usar aqui como chave primária? Para você que não sabe o que é uma chave primária, é aquela coluna que a gente vai poder usar para poder ligar com outra tabela. Então, é uma coluna distinta, os dados eles não podem se repetir, tá? Geralmente é um ID, é um código, é uma marcação que tem na tabela para a gente poder ligar com outras tabelas. Player ID pode ser uma chave primária, você vê que ela é distinta, ela não se repete, então para cada atleta nós temos um Player ID diferente, beleza? Então aqui a gente vai usar o Player ID, eu acho que é uma chave interessante aqui para o nosso vídeo. Então eu vou colocar aqui o chave igual Player ID para a gente não se perder, beleza? Então da tabela A, a gente vai usar o Player ID. Vou colocar aqui, vou tirar daqui. Beleza, então acho que essas 3 informações da tabela A, dos atletas, name full, last season e current club name. Beleza, vamos para a tabela B, que é a nossa tabela de appearances, onde tem aqui diversas informações das partidas em que o atleta jogou, o ID da competição, quantos cartões amarelos, vermelhos, gols, assistências e quantos minutos jogados, que interessante. Então acho que para essa tabela B, a gente já pode começar com, deixa eu ver, o Date ID, né? Que foi a data que aquela partida ocorreu. Nós podemos aqui colocar também, deixa eu ver, Player Name, obviamente, para podermos validar com a tabela de cima. Vamos usar aqui também Competition ID. Competition ID, para poder escolher ali quais foram os campeonatos que o Cristiano participou no Manchester United. Vamos trazer os gols, as assistências, obviamente. O objetivo desse vídeo é analisar quantos gols ele fez,
contra quem, qual foi o estádio que ele mais marcou gol, enfim. Tem uma infinidade de informações que a gente pode criar aqui para nessa nossa tabela. Deixa eu ver mais o que. Minutos que ele participou. Minutos. Quantos minutos ele jogou em cada partida. Acho interessante a gente saber, né? Pra saber, enfim, quantos minutos ele jogou, se ele veio do banco de reservas, se ele começou o jogo como titular. E a gente vai usar como chave, deixa eu ver, o Player ID. Né? Porque o Player ID tem na tabela A, então vai ficar fácil da gente fazer esse join tendo na tabela B também. Copiar aqui para ficar mais fácil. Na tabela B a gente vai usar o Player ID. E por último, na tabela C, vamos dar um select aqui para ver quais informações e quais dados nós temos disponíveis. Olha que interessante. A gente tem o Game ID e Competition ID também. Acho interessante a gente colocar o Round ID para saber se foi um Match Day, uma partida de liga, uma partida, um amistoso talvez. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Basicamente Match Day. Vamos ver se tem mais alguma informação. Opa! Temos aqui grupo A, B, provavelmente a Liga Europeia. Então acho interessante a gente trazer o Round ID para saber aonde que foi o gol, que minuto que foi o gol. Deixa eu ver mais o que. Tem o Date ID, a data daquela partida. Vamos ver mais o que tem aqui. O estádio, acho interessante a gente fazer uma análise de quantos gols o Cristiano fez. Qual foi o estádio que ele mais fez gol. E a gente ter essa análise. Deixa eu ver mais o que. Tem até o clube do manager, o nome do manager, na verdade. Interessante, bastante completo esse dataset. Home Club Name e Away, o clube da casa e o clube de fora, o visitante. Então acho legal a gente trazer pra gente saber quando o Manchester United jogou fora de casa, quando jogou em casa, e a gente saber se o Cristiano Ronaldo entrou mais no segundo tempo, ou se jogos fora de casa ele marca menos gols. Enfim, a gente vai poder fazer essas análises aqui. Temos aqui o Aggregate ID, que traz o resultado da partida. Ó, se foi 2-2, 2-1, 1-0, 3-0, 5-0. Acho interessante a gente trazer também para as nossas análises. Então, as três tabelas já estão com as respectivas colunas que nós iremos usar na construção do nosso código. Já analisamos aqui algumas colunas, pegamos a chave. Esquecemos também da chave primária que nós iremos usar da tabela C. Acho que a gente pode usar o Game ID, né? O Game ID é uma chave forte que podemos estar usando. Beleza, então a gente vai usar o Game ID. A gente vai ter que usar o Game ID de outra tabela. Deixa eu ver se na tabela B tem o Game ID. Opa, alguma coisa de errado. Agora sim. Ó, temos o Game ID na tabela B. Então a gente vai usar também o Game ID aqui para poder fazer o Join. A gente vai fazer o Player ID como chave primária para linkar a tabela A e a tabela B. A gente vai usar o Player ID da tabela A para ligar com o Player ID da tabela B. Já temos aqui uma chave para fazer o Join. E a gente vai usar o Game ID da tabela B para fazer o Join com a tabela C e a gente conseguir construir a nossa tabela. Bom, sem mais delongas, já temos aqui as colunas. Vamos para a linha de baixo e vamos construir a nossa tabela. Então, para começar, a gente vai usar o comando Create Table. O nome da nossa tabela vai ser Cristiano Ronaldo CR7 Analytics. Beleza? Vamos colocar um alias e já vamos começar com o Select. Então aqui eu vou criar tabela com todas essas informações aqui, todas essas colunas, e usar essas chaves para poder fazer o Join. Então eu vou começar já com a coluna Name Full da tabela A, vírgula, a Last Season. Beleza? Vamos colocar aqui certinho o nome delas para não ter problema. Vamos para a tabela B, a gente vai de Date ID, depois nós vamos Player Name, subir aqui, opa, subir aqui.
competition ID. Vamos os assistências. Estádio, vamos colocar clube name. Quis escrever um por um para vocês verem como é que a gente pode estar criando essa estrutura aqui para o Create Table, beleza? Então a gente está usando como chave primária Player ID e Game ID. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui o Left Join. Por que o Left Join? Porque o Left Join ele vai retornar somente os dados à esquerda da tabela. A gente vai ter uma tabela principal, que vai ser a tabela A, que é a nossa tabela de players, e a gente vai usar para trazer registros de partidas, que é as tabelas B e C. Então a gente vai trazer o Left Join, tudo que ele encontrar, ele vai trazer para a tabela esquerda, e o que ele não encontrar, ele traz como nulo. Então a gente já vai colocar aqui, depois do Select, obrigatoriamente o From, você tem que apontar qual tabela que você vai estar trazendo os dados. Essa é a tabela Players, é a nossa tabela A. Você tem que dizer para o SQL que é essa tabela A, para ele conseguir identificar que são essas colunas que ele vai trazer da tabela A. Aqui embaixo a gente já pode escrever o Left Join. Vamos começar com a tabela B. Você diz aqui que é a tabela B. Você pode estar organizando o código para ficar mais fácil. On, e você vai apontar para ele qual vai ser a chave primária que você vai estar ligando esses códigos, né? Qual é a coluna que tem em comum dentre essas duas tabelas aqui, o Player ID. Vamos fazer mais um Left Join agora com a tabela de Games, que é a nossa tabela C. On, e a gente vai colocar aqui a tabela C tendo o Game ID igual a tabela B, que tem o Game ID também. Que a gente vai organizar, beleza? Então essas são as chaves Player ID e Game ID. Vamos colocar aqui uma cláusula where, né? Para ele saber quem é o atleta que a gente está procurando, que é o Cristiano Ronaldo. Então já colocamos um where, e eu acho que nós vamos precisar de mais uma cláusula aqui para o where, porque se colocar só o Cristiano Ronaldo, ele vai trazer também a temporada não só do Manchester United, ele vai trazer na Juventus, no Real Madrid, e o objetivo desse vídeo aqui é analisar a temporada 21-22 dele, que ele estava no Manchester United. Então, se a gente der um select na tabela B, que é a tabela dos appearances, dos registros, onde foram as partidas dele, gols e assistências, a gente consegue ver que tem algumas outras colunas aqui, ó, a gente não colocou, deixa eu ver, que é a coluna Player Club ID, que é o ID do clube dele, né? Então a gente, com essa coluna, a gente consegue dizer para ele qual foi o clube que a gente quer retornar esses dados. Você vê que tem várias numerações aqui. Eu já olhei lá no site do Kaggle, o clube do Manchester United está marcado nesse dataset como o 985. Então a gente vai colocar aqui embaixo, além do where, a gente vai colocar um end para dizer que, além do nome ter que ser o Cristiano Ronaldo, ele também tem que trazer o Player Club ID de número 985. Então a gente vai apontar para qual tabela? Player Club ID igual a 985. Então beleza, o nosso código está pronto. Recapitulando aqui ele, a gente está dando um Create Table CR7 Analytics, vai ser o nome da nossa tabela. Deixa eu dar uma organizada aqui. Chegar um pouco para frente aqui, ó. Beleza, agora tá bonito. Então a gente está trazendo aqui da tabela A, tabela de players, da tabela B, a tabela dos appearances, e a tabela C, que é a tabela dos games, para saber aí alguns dados e criar a nossa tabela. Então a gente colocou aqui o Left Join, usando essas chaves primárias para poder linkar as tabelas, juntar as tabelas, e colocamos aqui uma cláusula where, que a cláusula where é uma cláusula de filtro, onde a gente quer retornar somente alguns dados, a gente não quer retornar a tabela inteira,
B. A gente só quer retornar quando o name full for igual a Cristiano Ronaldo e o clube ID dele for o 985, que é o Manchester United. Vamos rodar esse select somente, não vamos criar a tabela ainda para ver se deu certo. Beleza, ó, não deu nenhum erro, que ele retornou o select certinho, conforme a gente determinou que o player name tinha que ser Cristiano Ronaldo. O clube Manchester United, aqui é a temporada 2022. Enfim, aqui ele trouxe aqui todas as partidas dele, gols, clube de casa, visitante, resultado da partida. Então ele trouxe aqui exatamente aqui os gols, assistências, minutos jogados, exatamente como a gente determinou. Então a gente já pode criar essa tabela e poder analisar ela do jeito correto. Então vamos criar essa tabela, dá para rodar. Opa, nome da coluna duplicado, ó. Ele deu um erro aqui, justamente porque tem dois date ID. Tem tanto na tabela B, tanto na tabela C. Então a SQL não vai repetir essa coluna. Então aqui, o correto a se fazer é a gente colocar um alias. O que é um alias? É como se fosse um rename. Você está renomeando essa tabela, vai ser o date ID 2, para não dar conflito. Então você está dizendo para a SQL trazer o date ID da tabela C as como o date ID 2. Então ele vai renomear o nome e não vai ter conflito com o date ID da tabela A. Então vamos criar novamente aqui, para ver se deu certo. Opa, beleza, ó. Executado. Vamos dar um select na nossa CR7 Analytics. Bom, tabela criada. Então aqui a gente já tem algumas informações para poder tá consumindo essa tabela no Power BI e criar algumas visualizações. Bom, antes de mais nada, nós precisamos validar alguns números. Como eu falei, o Cristiano Ronaldo fez 24 gols em 39 partidas. Então a gente consegue aqui validar com alguns códigos de operadores do SQL para ver se a gente trouxe o resultado corretamente. Então a gente vai dar um select aqui, primeiramente um count. Por que um count? Para a gente saber quantas partidas ele jogou, se a gente trouxe corretamente. A gente vai usar o round ID, que é o ID da partida. Então, se a gente der um round ID, significa que a gente está falando para o SQL o quê? Faz uma contagem de quantas IDs de partidas, quantos IDs de jogos tem nessa tabela que a gente criou. Ele tem que retornar 39. Então a gente vai dar um count aqui. Olha que maravilha. Ele trouxe 39. Exatamente aquilo que a matéria dizia, que o Cristiano Ronaldo jogou 39 jogos. Beleza, então validado, 39 jogos. Agora a gente vai fazer o quê? Saber se ele fez 24 gols mesmo, né? Saber se a nossa tabela está retornando os 24 gols para a gente conseguir fazer essa análise lá no Power BI. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um sum, que a gente quer somar os gols dele. Aqui é a coluna gols. Fecha from CR7 Analytics. Selecionar aqui somente isso. Maravilha, 24 gols. A nossa tabela está retornando certinho conforme o planejado. Então, pessoal, você viu que a gente usou aqui a linguagem SQL para poder criar uma tabela, né, com as origens de 3 tabelas diferentes. Tabelas de atletas, appearances e games. Uma tabela ali com registros do jogo e uma tabela de jogos, para saber quem foi o adversário da partida. Então você vê que você consegue usar o left join, né, para fazer essa junção entre as tabelas. E você consegue retornar usando o conceito de chave primária. Conceito onde você consegue ligar essas duas tabelas com as colunas distintas e colunas em comum entre essas tabelas. Então agora é o seguinte, nós vamos estar importando essa tabela pro Power BI e vamos criar ali alguns dashboards, vamos criar ali uma página bem interessante, usar ali um Data Visualization bem bacana para a gente estar podendo apresentar esse relatório aí da temporada 21-22, perdão, do Cristiano Ronaldo. Mas para isso a gente vai estar fazendo essa análise no Power BI no nosso parte 2 desse vídeo, beleza? Então se você gostou, deixe seu like, compartilha, faz um comentário, dê alguma dica, alguma opinião sua, para a gente estar podendo trazer em vídeos futuros, beleza? Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua presença e eu te vejo na parte 2. Valeu!